Olá, queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos voltar aqui para o nosso texto, para Romanos, e eu quero chamar a sua atenção agora para algo que é difícil até mesmo de ensinar. É um risco que todos nós, principalmente aqueles que ensinam, aqueles que foram chamados por Deus para pregar a palavra de Deus, esse é um risco que nós somos mais suscetíveis do que as outras pessoas. Porque nós vamos falar agora, querido, a respeito da hipocrisia religiosa. E Paulo chama a atenção, eu já disse a vocês, ele usa aqui algumas expressões para falar da relação dos judeus com a lei. Depois ele usa expressões para falar do orgulho que os judeus tinham, do conhecimento da lei de Deus, eles se orgulhavam disso, eles se viam como mestre de crianças, como instrutor de insensatos, eles achavam realmente que eram pessoas que estavam acima de qualquer suspeita por causa da lei que Deus deu a eles, confiou a eles, por causa do conhecimento que eles tinham, a ponto de ensinar a lei a outras pessoas. Mas é aí que surge o perigo, queridos, e eu quero chamar a sua atenção aqui, porque Paulo vai apontar aqui nos versículos 21 até o 24 algo que eu considero simplesmente aterrador. Não, não é exagero, não quero ser alarmista, não quero ser sensacionalista, mas é algo aterrador aquilo que Paulo diz nesses versículos. Eu quero convidar você a ler o texto, tá? Romanos 2, 21 até o 24 diz assim: Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Abomina os ídolos e rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. É um texto assustador, queridos. É um chamado, é um grito de alerta para o cristão, para aqueles que foram chamados para o ministério pastoral, para o ensino da palavra. É um grito de alerta, queridos. Eu não vou mentir a vocês, eu temo por isso, temo pela minha própria vida. Eu vou falar a vocês o que eu vou falar aqui, mas eu temo ao estado do meu coração, me preocupa muitas vezes quando há frieza em mim, quando não há o desejo de orar, quando não há vontade de ler a Bíblia, essas coisas, sabe? Me preocupa o fato de você, mesmo conhecendo a palavra, querer atropelar a palavra, querer desobedecer a palavra, consciente do que está fazendo. E é muito perigoso, querido. É algo assustador. É sério. Eu estou meio sem graça de entrar nesse texto, mas eu queria colocar diante de vocês, tá bom? Porque aqui Paulo tem um único propósito nesse texto, tá? E qual é o propósito? É revelar a hipocrisia de um coração religioso. E eu chamo você que vai ouvir essas coisas, querido, a sondar o coração. Eu quero que você sonde o seu coração, que não seja o vídeo entretenimento para ti, tá bom? Que você coloca para ouvir no automático, que não se dá conta, que não para pensar, porque eu gostaria realmente que isso nos ajudasse na nossa caminhada, que isso pudesse sondar o nosso coração. Então vamos aqui para algumas lições a respeito de um coração religioso. Primeira coisa, querido, o coração religioso ele é capaz de ensinar os outros, mas não ensina a si mesmo. Olha o que Paulo diz: Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? E aí eu cito o Lloyd Jones, que pior do que o texto bíblico é a citação de Martin Lloyd Jones. Ele diz assim: olha, o pregador que não prega o seu sermão para si mesmo antes de pregá-lo para outros expõe-se à hipocrisia. Acha-se numa condição muito perigosa. Se um homem não tiver pregado para si, ou não tiver ensinado a si próprio, todo o seu ensino a outros será vão e inútil. Por quê? Porque é assim que funciona um coração religioso. Ele nunca está disposto a examinar-se a si mesmo. Ele tem prazer em examinar o seu semelhante, mas ele se nega a examinar-se a si mesmo. Eu cito aqui as palavras de Jesus em Mateus 7, 3 e 4, até o 5, quando ele diz assim: olha,
Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Isso é gostar de examinar o outro, mas se recusar a examinar-se a si mesmo, tá bom? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Veja que Jesus diz aqui, tira a trave, ou seja, um pedaço de madeira grande do teu olho, para poder tirar o cisco do olho do teu irmão. A comparação é hilária, né? Mas é isso que faz, querido, um coração religioso. Ele não percebe a gravidade do seu pecado, da sua situação, mas consegue e tem uma sensibilidade para olhar a vida do próximo. Olha, vamos lá, eu temo, não vou mentir, eu temo que ensinando a palavra todos os dias, eu me sinta confiante demais, porque Deus tem me usado para pregar, porque tem me dado entendimento para ensinar, e essa confiança possa cegar o meu entendimento e me fazer uma pessoa hipócrita. Eu temo demais. Eu zelo muito, muito, não preocupado com o que as pessoas vão pensar de mim, mas eu zelo muito pela minha vida, preocupado com o testemunho que eu vou dar diante das pessoas, sejam essas pessoas da igreja, sejam essas pessoas da sociedade, as pessoas com as quais eu convivo, que eu tenho contato social. Eu sempre zelo, querido, por dar um bom testemunho, mas principalmente por viver aquilo que eu prego, aquilo que eu acredito. Eu ensino que nós devemos sondar o coração, eu tenho tentado fazer isso. Eu ensino que nós devemos conhecer a palavra de Deus, meditar, ler todos os dias, eu tenho feito isso. Eu ensino que nós devemos orar, quem me conhece sabe, oração não é o meu forte, mas eu procuro manter uma vida de oração com lutas, sim, com lutas. Eu não vou negar, querido, com lutas, mas procuro manter uma vida de oração. Sabe, é uma tentativa de viver aquilo que eu acredito. Não é fácil. Quem prega como eu prego quase todos os dias, e viver tudo aquilo que nós pregamos, significaria quase viver uma perfeição na terra, e eu sei que isso não é possível. Então, provavelmente eu vou falhar, tenho falhado, né? Provavelmente falho em casa com minha esposa, com os meus filhos, às vezes falho com a igreja, porque não sou perfeito e não estou dando desculpa não, querido, tá bom? É uma tentativa realmente de não ser hipócrita, de querer parecer melhor do que os outros e me mostrar melhor, superior do que os outros, porque eu acho que é assim que a gente deve viver a vida cristã. Qualquer crente, não importa se ele é um pastor, se ele é apenas um membro de igreja, nós devemos nos preocupar com o nosso testemunho, nós devemos nos preocupar com a vida que nós estamos vivendo, o nosso contato, a nossa interação social no trabalho, na escola, na vizinhança, dentro de casa, entendeu? Na igreja. Porque onde nós vamos, querido, o nosso comportamento, a nossa atitude fala às pessoas. Às vezes você está dizendo uma coisa com a boca e manifestando outra completamente diferente com as atitudes. E é esse o nosso dilema. É aí onde eu temo e tremo, porque eu sei que a gente pode cair num estado de cegueira espiritual e viver uma hipocrisia desse nível. Qualquer líder religioso está sujeito a isso, qualquer crente, qualquer pessoa religiosa está sujeita a viver essa realidade da hipocrisia, essa manifestação de um coração hipócrita, sabe? Um coração religioso, mas um religioso hipócrita que fala uma coisa e vive outra. Eu chamo a sua atenção, querido. É muito fácil, querido, a gente examinar os outros. É muito fácil. É até fácil você sondar o seu próprio coração. Quando você olha demais para o pecado do teu irmão, isso significa que você provavelmente está ignorando o seu próprio pecado. Não é bom, querido, a gente viver o tempo todo atento aos pecados alheios. Não é correto isso, não é correto. Quem faz isso demais esquece de olhar para si mesmo, sabe? Ele gosta de examinar os outros, mas ele não gosta de examinar-se a si mesmo. Cuidado, querido, cuidado, você que é crente, você que vive o evangelho, você que é pregador, cuidado para não ser um hipócrita, tá bom? Deus te abençoe.